som. Será que tá certo? Gente, vocês estão vendo minha tela? Eu nunca sei. Sim. Agora sim. Sim. Show? E aí, Show. Diegão, beleza? E aí, beleza? Beleza. Então vamos lá, gente. O tema de hoje do nosso workshop Bom dia. comunicação não violenta com apoio do QA, né? Então, como eu falei, eu sou a Bea. Então, eu sou analista aí de qualidade, futura Quality Assurance e Automation Engineer. Então, eu estou estudando para isso. Então, a gente vai começar com a pessoa que criou a comunicação não violenta, né? Que foi o Marshall B. Rosenberg. Então, ele foi o fundador da comunicação não violenta, né? E quando surgiu isso, foi na infância, quando ele sofreu ali um preconceito entre os coleguinhas ali da escola por ser judeu. Então, a partir desse momento, ele parou e pensou e falou, cara, por que que eles estão me botando apelidos, fazendo bullying preconceituosos por conta de eu ser judeu? Então, isso desde pequeno já foi criando ali um sentimento e uma necessidade de tentar entender a comunicação e a conexão dessas pessoas, né? Então, ele é o autor principal do livro Comunicação Não Violenta. Deixa eu ver, cadê? Que é esse daqui, não sei se vocês estão vendo. Então, ele é muito bom, aconselho, não só para a parte corporativa, mas também para a parte interpessoal. E ele foi defensor de vários direitos civis, então ele passou a vida mediando conflitos ali, conversando com as pessoas, né? Então, se você for falar de CNV, que é comunicação não violenta, o pai dela é o Marshall, tá? Então, foi ele quem criou. E aqui eu trago uma frase que ele cita no livro, que por trás de todo comportamento existe uma necessidade, né? E eu estou trazendo para vocês também a Marie. A Marie, ela é a mãe da comunicação não violenta incluída dentro do meio corporativo. Então, a gente tem o pai, que é ali da parte de quem criou, e tem a mãe, que é a Marie, que ela vai dar um olhar mais assim a nível corporativo, né? Dentro das empresas, com os profissionais, como que funciona a comunicação de um líder e seu liderado, entre outros exemplos, né? Então, ela também tem os livros O Fator da Empatia. Ele só está disponível para comprar na Amazon Internacional, não tem aqui no Brasil. Mas se vocês acharem, por favor, me falem, porque eu tive que comprar e é caro pra caramba. Bom, então aqui a gente tem uma ideia do que ela traz da CNV para o nosso meio aqui da empresa, que é ajudar alguém a nomear sentimentos e necessidades e conversar sobre eles, vai avaliar a carga e melhorar a produtividade geral. Um presente inestimável que você pode dar a um colega de trabalho que pode levar apenas alguns minutos. Então, assim, eu acho muito legal o que a Marie traz, porque às vezes a gente, só de você ouvir o seu colega de trabalho ali, ser empático naquele momento, pode ajudar até no desempenho da squad, né? Ali da entrega que vocês podem estar fazendo. E com isso, ela traz para a gente esse método que ela desenvolveu, né? Que eu chamo de 3B, que é Be, Build e Belong, né? Então, o que é o be, né? Você, dentro do seu squad, você tem que ser. Então, tipo, como a gente está num mundo muito, assim, acelerado, volátil, tem que entregar as coisas para ontem, a gente conseguir se centrar e ser sereno naquele momento, ter a concentração e focar no seu bem-estar, ali as suas atividades, o que você gosta de fazer, tendo em equilíbrio, você vai estar muito mais disposto a auxiliar na sua squad do que se você tiver pilhado e precisa entregar, preciso fazer. Então, esse é um dos Bs, né? Para você trazer para sua squad e o seu dia a dia. Você estar ali. E o construir, o build, que a partir do momento que você está centralizado, você está com o seu equilíbrio, né, de pessoal e profissional, você está apto a construir coisas novas dentro da sua equipe, né? Então, trazendo os seus conhecimentos, coisas inovadoras dentro da sua equipe, estando equilibrado, você vai dar muito mais chance para ter uma entrega sensacional, né? E o terceiro pilar, que é o belong, é você pertencer.
hoje aqui na Leva, a gente pode ter uma visão de que, pelas pessoas com quem eu conheço e tenho contato, a maioria delas tem esses elementos, tem esses 3 Bs. Porque às vezes a gente veste realmente a camisa do pertencer ali, e a gente acaba considerando realmente uma família, não é algo assim, tá falando por ser clichê, essas coisas. Mas não, o belong do pertencer é você ter bem, consolidado o ser, o construir, que aí você pode pertencer a esse lugar de acordo com a cultura e poder trazer para o cliente ou para outras pessoas também qual que é a cultura da Leva, qual que é a visão que a Leva tem dos trabalhos que ela executa. Então, você pertencendo à Leva acaba gerando esses 3, assim, pilares, assim, que é o mais indicado ali no meio corporativo da CNV. Então, como eu falei, né, a parte da empatia 3D. Então, hoje a gente tem algumas empresas, né, que quando falar de empatia, ela é uma visão um pouco mais 2D, que seria thinking and doing. Então, assim, primeiro a gente pensa, é muito rápido as coisas, né? Então, primeiro a gente pensa e depois a gente executa. Então, assim, esse é o principal foco, sendo que atualmente as empresas, elas estão vindo com um novo olhar de 3D. Então, antes da gente tomar uma decisão, antes da gente mandar um e-mail, antes de tomar qualquer ação, primeiro a gente se conecta com as pessoas que a gente tem na squad ou na empresa, pensamos juntos e construímos e fazemos. Então, connecting, thinking and doing. Então, essa parte do 3D é a empatia de você entender como um todo, você pedir a opinião das outras pessoas, você realmente ter essa conexão do que só assim no 2D que você vai, pensa e faz, pronto, acabou. Não importa as outras pessoas. Então, é mais ou menos essa ideia que basicamente o pessoal da Leva aqui já faz, porque é muito natural, já é da nossa cultura, já se conectar, pensar e fazer. Então, assim, eu só tô repetindo o que a gente já faz, só para vocês terem uma noção do quão importante e quão, assim, é leve estar aqui dentro da Leva, tá? Não tô sendo pago para isso, brincadeira. O poder da empatia, né, galera? Então, assim, às vezes a gente tá com ali um colega de trabalho que vem conversar com a gente, tá passando por um problema, ou, por exemplo, na squad, um dev vem falar, quer desabafar comigo, ou um PO quer desabafar com o dev, seja lá quem for a pessoa que tá desabafando, trazendo um problema pra gente. E quais são as primeiras coisas que a gente faz, né? Que aí isso vai ser um tapa na cara de muita gente, porque eu levei um tapa na cara, que são os obstáculos da empatia, que a gente acha que a gente está sendo empático, quando na verdade a gente está bloqueando ali o principal, a comunicação, né? Que seria a troca de energia. Então, qual que é o primeiro obstáculo da empatia? Competir pelo sofrimento. Então o cara tá ou a pessoa tá chegando para você e fala: "Nossa, aquela reunião eu apresentei para o diretor, foi um fiasco e não sei o quê". E aí você chega achando ser empático e fala: "Pô, cara, mas teve uma reunião que eu apresentei para o dono da empresa e sei lá, eu gaguejei, meu cachorro passou". E aí o cara fala: "Pô, mas, né, não é isso. Eu só queria conversar que minha apresentação foi um fiasco". Então, assim, competir pelo sofrimento, nem sempre você vai estar sendo empático, tá? Uma outra coisinha que a gente faz é educar. Então, assim, quando o cara chega para você e fala: "Ai, minha apresentação foi um fiasco", ou "Ai, eu desenvolvi tal coisa errado, que a falou umas coisas para mim", ao invés de você falar: "Não, mas você deveria ter feito isso. Eu acho que se você tivesse feito A, B, C, daria certo", entendeu? Então, assim, é outra coisa que a gente acha que vai ser legal, mas não é legal, não é empático. Então,
próximo nível, né, é o consolar. Então você ir lá e a pessoa às vezes está falando, ela só quer ser ouvida e você: "Não, vai ficar tudo bem. Ah, mas pelo menos você tem isso. Ah, mas pelo menos você tem aquilo". Então, assim, a parte de consolar acaba sendo também um bloqueio dessa conexão. Também tem mais o pilar que é contar uma história. Então o cara chega para você e fala: "Ah, minha sei lá, não deu muito certo a entrega, e eu não consegui desenvolver tal componente". E aí você começa a contar a história que o Bill Gates também não conseguiu fazer tal coisa, mas isso não impediu o sonho dele. Então, assim, ele não tá nem aí para saber dessas histórias, ele só quer desabafar, quer falar para você: "Olha, aconteceu isso, eu tô mal e eu preciso falar". E você contar a história de um terceiro que deu, assim, 100% certo e é famoso, para ele tanto faz, isso não vai curar a ferida dele naquele momento. E encerrar o assunto. Tem muita gente, que eu também já fiz isso, né, somos humanos, que quando a pessoa chega e fala assim: "Olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, eu não consigo, resolver esse problema", te traz aquela carga, né, para você só ouvir às vezes, né, e você com o peso na consciência de: "Não, eu tenho que resolver isso para aquela pessoa, para ela se sentir bem". E aí você acaba falando: "Ah, complicado, né, é é isso, fazer o quê?". Então, assim, você acaba encerrando um assunto que poderia te gerar uma conexão ali e poderia fazer que aquela pessoa se sentisse melhor. Então, esse é um dos motivos que a gente acaba atrapalhando na conexão. E o interrogar. Gente, eu faço muito isso, né, porque eu tô palestrando sobre o workshop aqui, que não vou fazer. Então, assim, muitas das vezes quando o pessoal vem conversar comigo, amigo, sei lá, namorado, e aí eu falo: "Ah, mas você fez isso? Mas e aquilo? Você não poderia ter feito um outro cenário? E não sei o quê, e nã-nã-nã". Então, tipo, você fica então a pessoa, com o passar do tempo, ela acaba falando: "Poxa, eu estava entrando em contato com a B ou com as pessoas ou a pessoa, né, para desabafar e agora eu vou ter que responder um questionário gigante do que eu poderia ter feito ou do que eu não poderia ter feito". Então, nesse momento, a conexão ela acaba e a pessoa foca só em responder aquilo que você quer ouvir e sempre direcionando a conversa, né. Então, isso também é um dos pontos que não é legal nos obstáculos da empatia. E o último, que eu também faço, que é aconselhar. Então, assim, igual eu falei nos outros itens, às vezes as pessoas elas se sentem na obrigação de resolver o problema. Só que muitas das vezes a pessoa não está te buscando assim para resolver o problema. Ela está buscando você ouvir e entender qual que é o sentimento. E muita gente confunde a empatia de assim se colocar no lugar do outro. Ah, eu vou me colocar no lugar do outro. Não, não é assim. Porque é impossível você se colocar no lugar do outro. Você não pode ter, por exemplo, eu não posso ter a vida do Alex, eu não posso ter a vida dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe, namorado, do meu chefe, do seja lá quem for. Então, a empatia nada mais é de você entender a situação que está acontecendo. E através disso, você saber dialogar e se conectar com aquela pessoa para poder chegar no final e ter a resolução daquele problema, daquele conflito. Então, quais são os degraus que a gente consegue para poder alcançar a empatia, né? Então, primeiro é escuta. Então, numa conversa, a pessoa que está recebendo aquela informação, né, tem que estar com a cabeça aberta. Cara, a pessoa vem te primeiro que ela confia em você para trazer alguns sentimentos que para outras pessoas ela não traria. Então, nesse momento, você se sente honrado por aquela pessoa ter te escolhido. Então, você está ouvindo com a cabeça aberta e tendo essa energia, né, essa troca de energia, você não pode estar ali para julgar. Então pode ser o maior assunto absurdo, assim, que você fala: "Cara, nossa, na minha opinião, não faz sentido", mas, assim, se a pessoa tá te buscando para entender e sentir aquilo, você tem que abrir sua cabeça, sem julgamentos.
E tá com o coração aberto, né, open heart, independente do que aconteceu. Pode até ser uma pessoa que você teve um conflito no projeto e ela se sentiu confortável de vir aqui conversar com você. Então, assim, sempre deixar um pouquinho o ranço, o rancor ali de lado e tá com o coração aberto para receber as informações daquela pessoa. E open will, você querer estar ali para escutar. A pessoa pede um tempo seu. Ai, preciso de 5 minutinhos. Ah, beleza. Estar ali porque quer estar ali e não porque você quer saber, ah, eu quero saber o que está acontecendo com a vida daquela pessoa, aquele babado, eu quero entender. Não, tá ali porque quer estar ali para ajudar aquela pessoa, né? Então, a parte também, um dos pilares é a cognitiva, você parafrasear. Então, assim, a todo momento que está tendo um diálogo, você entender que, mostrar para aquela pessoa que você está presente, que você está entendendo. E tem a parte emocional, que acaba sendo envolvida ali nesse degrau, mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado e o equilíbrio, que é o contágio emocional. Porque muitas das vezes a gente vai entrar em contato com uma pessoa para falar, aquela pessoa é uma amiga, e aí você traz para ela aquela bagagem, aquela energia, e aí por você gostar muito da pessoa, você acaba se contagiando e isso pode trazer um problema para você. Então, assim, não, tentar manter um equilíbrio do emocional, né, para poder trazer ali, poxa, eu te entendo, a gente vai superar junto, mas assim, não tentar trazer isso para sua vida, porque é uma linha muito tênue e é muito perigoso essa parte do contágio emocional. Então, tem que ter um equilíbrio. A parte da empatia, né, no emocional, você estar ali ouvindo, entendendo o que aquela pessoa está falando. E a parte da compaixão também, né? É um pouco mais difícil em algumas situações a gente tá, com a compaixão ativada ali, porque muitas das vezes nem sempre vai ser seu amigo que vai vir conversar com você. Vai ser uma pessoa que você não tem ligação nenhuma ou que tiveram um conflito, então aí a gente acaba sendo mais difícil, mas não impossível, né? Então, esses são os degraus aí da empatia e o obstáculo da empatia. E agora eu vou passar para vocês um videozinho que eu achei muito legal, que fala sobre qual que é a diferença de você ser empático e você ser simpático, né? Então, eu vou dar play aqui. Vê se tá saindo o som, gente. Som? Sim, tá sim. Sim, Belezinha. tá saindo. Sim. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh,
at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. E aí? Legal, né, gente? Na maioria das vezes, eu achei que eu tava sendo simpática e não empática. Que é muito, pelo menos você tem isso, pelo menos você tem aquilo. Então, é muito legal quando a gente acaba tendo a visão, assim, do que realmente, qual é a diferença e o que significa. E hoje eu vou trazer para vocês 4 passos da CNV, tá? Então, assim, vocês podem aplicar isso na vida pessoal e no próximo slide vai ser mais a parte profissional, como a gente aplica isso, né? Então, deixar uma coisa muito clara que às vezes as pessoas elas confundem, e é normal, que a CNV, que é a comunicação não violenta, ela não é uma escolha de palavras a serem ditas, e sim a conexão que criamos entre as pessoas. Então, ela é um pouco diferente daquele livro que acho que vocês devem conhecer sobre como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente o título. Mas é diferente daquele que você vai fazer ter uma conversa ali com uma pessoa para ela fazer aquilo que você quer. Na CNV, você vai conversar com aquela pessoa porque você quer ter uma conexão com aquela pessoa e não porque ela vai te dar algo em troca. Então, essa é basicamente a diferença. Então, para a gente aplicar os 4 passos da CNV, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar, são as observações. Então, trazer o que de fato aconteceu, né? Que a realidade, ela não é distorcida igual à interpretação. Então, assim, numa situação, você acaba interpretando uma ação de um terceiro, né, de uma outra pessoa, sendo que na verdade não era nada daquilo. Então, até eu coloquei ali, imaginar se aquela situação poderia ser filmada por uma câmera. Então, assim, tá passando filme, a pessoa chega, entra e senta no lugar dela. Se eu fosse levar isso como uma interpretação, eu ia falar: pronto, tá lá, o Pio chegou de novo bravo. O que que aconteceu? Só que não é isso. Às vezes ele só tá atrasado, ele precisa resolver várias coisas. Então, tentar trazer a observação da realidade em si, tá? O segundo passo é os sentimentos, né? Então, o que que causa o sentimento? Às vezes, as nossas interpretações e as nossas necessidades, basicamente naquele cenário, são coisas que não estão sendo atendidas, né? Então, assim, vai ver uma necessidade minha, por exemplo, eu preciso de atenção. Eu acabo trazendo para aquela pessoa, sendo que ela não tem nada a ver, o que ela está fazendo não é nada a ver, e isso é meu, é minha responsabilidade. Então, a gente saber diferenciar o que que é pseudo-sentimento e o que que é sentimento de fato, né? Que é uma coisa muito assim, é, tênue, mas a gente precisa prestar muita atenção do que é isso, sabe? O pseudo-sentimento, ele seria mais. Eu, se você começar a frase com me sinto como ou estou me sentindo, é o pseudo-sentimento. Porque o sentimento mesmo, ele não é algo assim de estar. Não sei se o pessoal vai entender, mas é de você sentir mesmo aquilo. E se saiu do seu espaço ali, tá errado. O sentimento é seu, você tem que lidar com aquilo e digerir e tentar entender. Então, seria mais ou menos essa diferença. E a próxima seria a necessidade, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado nessa parte da necessidade na CNV, porque as pessoas interpretam que, ela precisa fazer tudo o que eu necessito. Então, você acaba
meio que dando a responsabilidade para aquela pessoa para que a sua necessidade seja atendida. E não é assim. Então a gente tem que prestar um pouco atenção nisso, que a necessidade é nossa e a responsabilidade é nossa. Então, no ambiente corporativo, a gente tem aqui a parte de 6 itens, né? Que seria a identidade, a razão de existir, a direção, a estrutura, a energia e a expressão. Porque pode ser que num cenário em que você, o QA, o desenvolvedor, o tech lead e o PO estão discutindo ali num brainstorm muito forte, estão brigando e não, porque a minha ideia é legal, a minha não sei o quê. Então, aí qual que é o objetivo disso? Poxa, o objetivo é fazer uma entrega legal em 3 dias. Algo muito absurdo. Em 3 dias. Então, qual que é a sua ideia, Pio? Ah, minha ideia é essa, tal, não sei o quê. Qual a sua ideia, Dev? Qual que é a sua ideia, que é a Tech Lead? Então, todos estão brigando por um mesmo objetivo, sendo que as necessidades de cada um não estão sendo atendidas. Porque falta ali essa parte de entendimento do que é minha necessidade e quais são as necessidades da empresa. Então, quando a gente vem com a CNV no meio corporativo, o principal foco é você olhar e ver, tira a necessidade da Bea, tira a necessidade do Alex, de quem for, e olha diretamente qual que é a necessidade da empresa, qual que é a razão dela existir, a direção, estrutura, energia, expressão. Então, você vai acabar tirando e a comunicação acaba fluindo mais a partir desse ponto. E a gente tem a parte dos pedidos, né? Que isso gera muito tabu e muito conflito, porque às vezes você está precisando ali entregar ali os testes e tal, e você precisa da ajuda de alguém, e essa pessoa fala, não, eu não posso agora. E aí você fala, não, mas você é o cara certo para fazer isso. Não, eu não posso agora. Então a gente tem que saber diferenciar a partir do pedir e da exigência, né? Então nesse de pedir e exigência, né, eu acho legal essa frase, que todo não é um sim para a necessidade do outro. Pode ser que no momento que você pediu e a pessoa respondeu não, não posso, e você fala, pô, cara, por quê? O que aconteceu? Tal. E aí já começa a criar uma conexão, até a pessoa possa te ajudar depois, só pelo simples fato de você perguntar o que está acontecendo com ela, né? Então, assim, a parte que, então eu tô cheio de coisas para fazer, eu preciso entregar 30.000 testes em um dia, coisas bem absurdas assim. Mas assim, trazer mais a parte de você entender que aquela pessoa não está no momento dela. E se ela não quiser te ajudar também, tudo bem, acontece. Então, bola para frente, deixar aquela pessoa, vamos tentar se conectar com as outras, né? E aqui eu trago para vocês 4 passos, né, da CNV no trabalho e como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, a gente tem 2 vertentes, que seria a expressão autêntica, onde vamos se colocar no cenário que um colega da squad, ele chega atrasado na dele com um cliente. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer ali nessa situação? A da observação. Chega para ele e falou, cara, você atrasou nas últimas 4 deles, né? Então, o que está acontecendo? Trazer o sentimento para ele, falar, pô, cara, isso me deixa muito frustrado ou frustrada, porque a gente precisa de você trazer as informações que precisa, dependendo da situação. E qual que é a necessidade? Cara, eu preciso que você seja mais pontual, que você tenha um pouco mais de comprometimento, porque tá todo mundo no mesmo barco, essas coisas. E trazer um pedido para essa pessoa, né? Então, amanhã você consegue chegar às 8? Ou propor um outro horário, né? Para essa pessoa, 8 horas não dá? Então, eu vou falar com o cliente da gente conseguir pelo menos 9 horas. Você consegue? Então, trazendo essa expressão autêntica, a gente consegue conectar, porque a gente não sabe o que aconteceu do outro lado. A pessoa está demorando para chegar na dele porque precisa levar, sei lá, o pai, a mãe no hospital. É nessa visão que eu acho importante a gente ter antes de chegar e já começar a bombardear a pessoa, sabe? E a outra vertente é a escuta empática. Então, numa situação
a pessoa fala, tá lá na reunião, essa reunião não faz o menor sentido. Pra que a gente tá fazendo essa reunião? Tá estressado? Aí, qual que é a primeira coisa que a gente observa? Você tá falando, chega pra pessoa, você tá falando do tempo que a gente tá discutindo o mesmo assunto? Qual que é a situação, né? Tipo, por que que essa pessoa tá falando que não faz sentido essa reunião? Essa reunião poderia ser um e-mail, né? Qual que é o sentimento? Observar o sentimento da pessoa. Tá estressado? Tá cansado? Dependendo da nossa squad e do fluxo de atividades que a gente está entregando, isso acaba sendo um pouco desgastante, né? Então, acaba tendo uma pressão, a pessoa fica estressada, fica cansada. E é importante a gente identificar ali e trazer. Você precisa de um descanso? Ou você quer uma resolução rápida daquele problema? E aí, no final, a gente tem o pedido, né? Você gostaria que a reunião fosse encerrada e com mais calma decidimos a resolução amanhã? Então, assim, a partir desse ponto, a gente consegue ver que a conexão ali das duas vertentes são muito importantes. Então, você entendeu como que faz, como que você conversa com a pessoa, parece até simples, né? A gente voltar a aprender a falar. Então, assim, às vezes esses pequenos detalhes, assim, você acaba aproximando a pessoa acaba desabafando, falando: "Cara, tá muita pressão, eu preciso entregar isso, eu não sei como eu vou fazer". Então você acaba trazendo ali um certo cuidado para tentar achar na solução, porque no final das contas, a comunicação ela serve muito para poder resolver problemas, né, e não fazer mais problemas. Então, no final sempre resolver esse tipo de situação. E aí agora eu trago para vocês, né, uma situação que eu achei legal, porque a parte do QA ela é bem delicada, ela é bem complicada. Então, como que o QA ele pode auxiliar na squad? Não que isso seja a responsabilidade do QA, mas acho que é de todo mundo. Mas como que a gente pode ajudar no dia a dia, né, utilizando a CNV? Então, como eu coloquei ali, os QAs, às vezes nós somos portadores de notícias, assim, um pouco, né, não muito legais, e algumas sinalizações que acabam deixando o dev, o PO, assim, um pouco estressado, né? Então, eu queria trazer para vocês assim uma situação em um cenário em que a entrega final do projeto será feita segunda-feira. O desenvolvedor entregou a última tarefa da sprint para a qualidade validar na quinta-feira. Porém, na User History não tinha história escrita, não tinha critério de aceite e ainda por cima o teste falhou. E aí? Então, como que a gente pode usar a CNV numa situação como essa, que é um tanto quanto complicada, né? Como que vocês fariam? De que é a culpa? Começa a caçada das bruxas, né? Nesse momento. Então, assim, eu trago para vocês alguns insights que eu acabo tentando trazer nessa situação, que é entender qual que é a minha necessidade, qual que é a minha emoção. Então, antes de tentar compreender a necessidade dos outros, eu preciso entender, reconhecer a minha. Qual que é a minha necessidade? Preciso fazer com que o teste funcione para fazer a entrega segunda-feira. Então, sempre escutar ativamente. Então, prestar sempre atenção à mensagem do que a outra pessoa está passando. Deve falar: eu não desenvolvi do jeito que deveria desenvolver porque não tinha história escrita, não tinha critério de aceite escrito. Então, vai começar ali jogar a culpa de quem é a culpa, de quem que é a culpa. Então, sempre manter os ouvidos abertos para entender a versão de cada um da squad. Então, e manter o diálogo respeitoso, né? Então, cara, tá na pressão, não adianta você gritar, não adianta você tentar trazer a sua necessidade ou o que você está sentindo para aquele momento, porque isso não vai ajudar o desenvolvedor a desenvolver, o tester a testar e o PO a escrever história. Então, assim, isso trazer uma voz agressiva não vai adiantar. Então, também tem a parte do seja claro e objetivo. Então, assim, aconteceu um problema? Traz, pessoal, aconteceu isso, isso, isso. Lembra da observação. Traz de uma forma bem assim, o que aconteceu na cena? Ó, aconteceu isso por causa disso, disso. Pronto. Não tem essa questão de, aconteceu isso porque fulano não fez direito e o outro fulano não fez direito porque esse cara não fez direito. Então, é trazer a situação, sabe? Sem colocar a culpa. E o último, que é buscar compreensão mútua.
tentar trazer ali naquele diálogo, naquele brainstorm, a solução mais rápida para ajustar aquilo lá. Ah, mas não tinha tal coisa, precisava de que eu não tive. Ah, então vamos fazer agora. O que que você precisa? Tá, eu preciso disso. Então, botar a mão na massa, juntar todo mundo, porque a gente está num time, numa squad, para poder resolver aquela situação. Então, muitas das vezes nas squads a gente tenta procurar um culpado, sendo que a gente não está como um indivíduo ali dentro, a gente está como um time, e pensando num time, um só coração. Então, você entender a outra pessoa, ter a conexão, porque você trabalha todo dia com ela, então você entender a necessidade que ela está tendo naquele momento, por que que ela não performou do jeito que você gostaria de performar, então, é entender esses pontos e trazer junto para resolver o problema e ter a entrega para o cliente. Então, eu queria passar para vocês um último videozinho que fala muito dessa questão de culpa, de quem que é a culpa, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês. É bem engraçadinho. How many of you are blamers? How many of you, when something goes wrong, the first thing you want to know is whose fault it is? Hi, my name is Brene. I'm a blamer. Let me just tell you this quick story. So this is a couple years ago when I first realized the magnitude to which I blame. I'm in my house, I have on white slacks and a pink sweater set, and I'm drinking a cup of coffee in my kitchen. It's a full cup of coffee. I drop it on the tile floor. It goes into a million pieces, splashes up all over me. And the first, a millisecond after it hit the floor, right out of my mouth is this: damn you, Steve. Who is my husband? Because let me tell you how fast this works for me. So Steve plays water polo with a group of friends. And the night before, he went to go play water polo. And I said, hey, make sure you come back at 10, because I can never fall asleep until you're home. And he got back like at 10:30. And so I went to bed a little bit later than I thought. Ergo, my second cup of coffee that I probably would not be having had he come home when we discussed. Therefore, and so the rest of that story is I'm cleaning up the kitchen. Steve calls, caller ID. I'm like, hey. He's like, hey, what's going on, babe? What's going on? So I'll tell you exactly what's going on. I'm cleaning up the coffee that spilled all, like dial tone. Because he knows. How many of you go to that place when something bad happens, the first thing you want to know is whose fault is it? I'd rather it be my fault than no one's fault. Because why? Why? Because it gives us some semblance of control. But here, if you enjoy blaming, this is where you should stick your fingers in your ear and do the na thing, because I'm getting ready to ruin it for you. Because here's what we know from the research. Blame is simply the discharging of discomfort and pain. It has an inverse relationship with accountability. Accountability, by definition, is a vulnerable process. It means me calling you and saying, hey, my feelings were really hurt about this, and talking. It's not blaming. Blaming is simply a way that we discharge anger. People who blame a lot seldom have the tenacity and grit to actually hold people accountable, because we expend all of our energy raging for 15 seconds and figuring out whose fault something is. And blaming is very corrosive in relationships, and it's one of the reasons we miss our opportunities for empathy. Because when something happens and we're hearing a story, we're not really listening. We're in the place where I was, making the connections as quickly as we can about whose fault something was. Claro, sempre fiz isso. Quem nunca fez, atira a primeira pedra. Então, assim, só umas palavras finais aí, pessoal, que a comunicação não violenta, ela traz muitas coisas que a gente fala, nossa, sou uma pessoa horrível, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando, na verdade, a gente vai aos poucos entendendo, estudando, e o mais importante é você trazer isso para o conhecimento de todo mundo. Eu não consigo ensinar as pessoas
a como se comunicar de uma maneira não violenta, mas só trazendo um pouquinho, plantando essa sementinha dentro das pessoas, acho que a gente consegue trazer a prática disso no nosso dia a dia. Muitas vezes não dá, porque somos humanos, e tá tudo bem a gente ser assim. O importante é ter a noção do que estamos buscando para se conectar com os outros e trazer uma melhoria ali no ambiente de trabalho. Então, eu trouxe para vocês algumas fontes da onde eu tirei, né? Quem quiser se especializar melhor, tem essas pessoas, assim, o instituto, os livros, que são, assim, pessoas excelentes, que eu estou fazendo curso, então é muito legal, tá? Quem quiser saber. E é isso, galerinha. Muito obrigada. Eu espero que eu não tenha sido muito rápida. Nossa, Bea, maravilhoso. Obrigada. Ah, Maravilhosa. Muito bom. obrigada, gente. É um tapa na cara, né? É ruim. É ruim porque a gente vê que a gente Parabéns, tá fazendo Bia. errado, mas é Garantiu, muito bom. hein? Obrigada. Bia, eu Obrigada, sou muito gente. sua fã. Ah, Esté, você fica Ah. quieta aí. Você é muito só saco da Bea. Só porque a gente é irmã? Obrigada, gente. Parabéns, Bea. Muito obrigada. Assim, é muito. Eu trago aqui só alguns workshops que eu gosto muito de falar, e quando eu falo com paixão mesmo, porque eu quero compartilhar para cada um daqui da Leva esse conteúdo que eu acho tão importante, né? Então, é de coração mesmo que eu trago esse presente para vocês, e eu gostaria de me conectar com vocês através desse workshop. Então, muito obrigada. E é isso, qualquer coisa estamos aí. Ô, Bia, Chuchu, Oi, Chu. quando você falou que você apresentou a parte do buscar um culpado, eu fazia muito isso. Só que eu tava passando assim, rolando no celular, no Facebook. Sim, gente, para histórico eu uso o Facebook. Eu tava passando lá e eu vi um videozinho de acho que é um irmão mais velho, o tio, sei lá o que que ele é, primo, e tem um neném no colo dele, e ele dá pro neném colocar o suco. E o neném derruba tudo. Só que ele não culpa a criança, ele não fica bravo nem nada, ele só fica tipo, acho que isso foi culpa minha, porque eu não deveria ter feito isso, É lindo isso. esse vídeo. Nossa, depois desse vídeo, gente, fiquei, nossa, é real. Então, quando alguma coisa acontece aqui no quarto, sei lá, a casa das gatas, eu falo assim, não, isso não foi culpa delas. Eu que não deveria ter deixado no alcance delas, e elas derrubaram e tudo mais. Então, eu sempre fico mentalizando esse vídeo na minha cabeça hoje, não sei como. Ele entrou, deu uma porradona assim ó, no meu cérebro, e agora eu não tiro mais ele da minha cabeça. Então, sensacional. Parabéns. Não, essa parte, a hora que eu comecei a ver os vídeos da René, eu fiquei da Brené, eu falei assim, cara, porque acontece muito, assim, a parte, principalmente do QA, assim, o QA da Leva não, mas assim, já ouvi babados, boatos por aí, de QAs que fala, cara, meu desenvolvedor, a culpa é dele, a culpa não é minha, a culpa é do PO, a culpa... Começa uma caçada de bruxa que eu falo assim, gente, como assim? Não, não é assim, vocês estão no mesmo barco, vocês têm que tentar resolver o problema, não é assim. E claro, né, igual eu falei, a gente não é santo, a gente não sempre vai pecar nisso, mas é muito legal quando vem esses tapas na cara para dar uma acordada na gente. Realmente, É realmente. muito bom. E é Bia, isso. muito obrigado. Obrigada, Aí deixa eu ser gente. participativo de novo. Eu só Por vou falar uma coisa que favor, eu faço e eu acho eu muito legal gosto. também. Para não ser reativo, porque eu sou muito, tá, gente? Eu tô aqui colocando meu ponto de culpa. Tipo, você recebe a notícia ou alguma coisa aconteceu, você fica tipo assim, deixa eu resolver. Eu, hoje em dia, eu tô fazendo a prática dos 5 minutos. Eu sempre falo pro pessoal do time, gente, pensa 5 minutos. Respira, absorve a informação, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, manda. Porque aí você já diluiu, já pensou, já falou, calma, então é isso, já achei uma solução e vai. Então hoje eu também estou Isso. fazendo muito isso. Eu tô muito educadinha, gente. Nossa, que isso. Eu tô CNV. Sabe o que é o mais engraçado? É que, assim, trazendo um pouco mais pro lado pessoal, às vezes as pessoas, elas se... Como eu posso falar? Elas usam, né? Ah, mas você fala sobre CNV
E aí, minha mãe falou uma coisa pra mim esse final de semana, que eu falei assim, não sei o que era explodir. Aí ela, ué, mas você não tá falando de CNV? Você não pode falar assim. Então, assim, trazer também isso, que nem sempre é, assim, a gente é passivo, a gente é paz e amor e tal. Não, não é assim. É você saber se impor também, é você saber conversar. Porque às vezes você fala assim, cara, eu já passei por coisa que uma palavra que eu disse, a pessoa explodiu de um jeito que eu falei assim, mas o que eu falei? E a pessoa surtou, deu uma surtada legal. Eu falei, gente, é agora. Então, assim, é só essa questão de você tomar cuidado de como falar, né? Só trazer essa parte engraçada. Não, eu compartilho do mesmo, gente. Olha eu aqui já sendo empático aqui, ó. Mentira, eu já falando que eu sofri também. Tá bom. Tem alguma dúvida? Não sei se a gente tá no tempo ou se a gente já estourou. Temos 3 minutos ainda, se alguém tiver alguma dúvida. O Alex Eu vai parar a tenho. gravação. Eu queria saber se esses vídeos ou a apresentação vai ser